Olá, tudo bem? Nós vamos agora entrar na nossa segunda aula e eu quero falar com você sobre o perdido. Quem é o perdido? Eu quero ler com você Mateus 9, a partir do versículo 35 até Mateus 10, versículo 8. Mateus 9, 35 então diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Mateus 10, versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino de Deus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois de graça também vocês receberam. E Jesus se importava tanto com a vida das pessoas que nós vemos aqui uma necessidade muito grande que Jesus sentiu de que houvessem mais pessoas agindo junto com Ele, tanto que Jesus clama ao Pai por mais trabalhadores. Então Jesus compartilha a sua missão com os apóstolos. Ele pega os 12, ele envia os 12, ele diz: façam como eu estou fazendo, façam o que eu estou fazendo, se importem também, toquem os feridos, curem os enfermos, libertem os cativos. Assim como eu fui capacitado, assim como eu recebi a autoridade, eu também dou para vocês a autoridade para ser como eu sou e fazer o que eu tenho feito. E Jesus direcionou os apóstolos a quem? No versículo 6, Jesus diz: vão às ovelhas perdidas de Israel. Jesus envia os seus discípulos aos perdidos. E nós costumamos achar que perdido é aquele que não sabe onde está, ou que está de repente num lugar diferente, onde ele não deveria estar, né? Mas a palavra grega é muito mais forte, é muito mais profunda do que isso. Ela vem do verbo apolumi, que significa destruir, arruinar totalmente ou perder completamente. Apolumi significa devastação e ruína, e muitas vezes é traduzido como morte. Aliás, essa foi a palavra usada no famoso João 3,16, né? Que diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Essa palavra é exatamente apolumi. Então, no sentido real, esse texto ficaria que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho. Agora, todo aquele que nele crer não deve estar perdido, mas ter vida eterna. Então, perdido não é simplesmente alguém que se afastou alguns metros do caminho, mas é alguém que está morrendo. E evangelizar é se envolver totalmente e completamente, é se importar com aqueles que perecem. É verdade que o perdido está completamente devastado, destruído, mas existe uma verdade ainda maior e absoluta, e a verdade é que Jesus veio resgatar os que estavam perdidos. Ele decidiu fazer isso junto comigo e com você. Isso é um privilégio. Evangelizar não é um peso, evangelizar é um privilégio, é uma alegria, é Deus nos incluindo em seu plano perfeito. Não só no que diz respeito a nos resgatar, mas também em nos comissionar a resgatarmos junto com Ele. Em João 3,16, então, nos mostra que Deus é movido por amor e por graça. Deus amou tanto o mundo que Ele enviou Jesus.
E também nos mostra que o alvo desse amor e dessa graça é o mundo, né? Deus amou tanto o mundo que Ele deu a sua maior riqueza, o que Ele tinha de mais precioso, seu Filho único. Naquele tempo Ele ainda era o único Filho, Jesus. Deus amou tanto o mundo que deu Jesus. Geralmente nós costumamos focar o evangelismo em determinado nicho de pessoas, em grupos específicos de pessoas ou em pessoas mesmo específicas. Eu quero alcançar fulano, meu chamado, minha missão é que fulano se converta, que alguém especificamente se converta, mas o foco de Deus é no mundo. Nós normalmente queremos focar em pessoas que nós amamos, em pessoas que nós temos mais perto de nós, em pessoas com as quais nós nos identificamos. Mas Deus foca no mundo porque Deus ama o mundo. O plano de Deus não é restrito, o plano de Deus é amplo, porque o Evangelho não é exclusivo, o Evangelho é inclusivo. Perceba que a Bíblia começa lá no início com Deus criando o mundo e termina em Apocalipse com a criação de um novo mundo, uma nova criação, novos céus e nova terra, porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos planos, os pensamentos dele vão muito além dos nossos pensamentos. Nós amamos algumas pessoas, mas Deus ama o mundo. Nós precisamos entender que o mundo não é imutavelmente mal. Nós temos o hábito de nos referir ao mundo como sendo irremediavelmente perdido. O mundo já era, o mundo jaz no maligno, né? E nós não queremos nos relacionar, nos envolver com o mundo. Só que o mundo é de Deus. Foi Deus quem criou o mundo e Deus ama o mundo. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós nos importamos com o que ele se importa. Quando nós temos a mente de Cristo, nós vemos o mundo como Cristo vê o mundo. E nós amamos o mundo da mesma forma como Cristo amou o mundo. Não apenas com palavras, mas se envolvendo em atitude. Em João 17, versículo 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. João 17, que para mim é o capítulo mais lindo da Bíblia. Jesus fazendo uma oração ao Pai, pouco antes de se entregar à morte, ele fala: Pai, assim como você me enviou ao mundo, eu pego esses que você me deu e eu também os envio ao mundo. O Pai amou tanto o mundo que enviou Jesus. E agora Jesus nos envia para alcançarmos o perdido com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia com a qual nós fomos alcançados. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor, o seu imenso amor, o seu muito amor, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Perceba o seguinte: nós estávamos perdidos, nós não merecíamos, nós estávamos sujos, fedendo a pecado. E como Deus reagiu a isso? Enviando Jesus para morrer por nós. Estávamos perdidos e Deus derramou o seu amor sobre nós, e Jesus deu a sua vida para que nós, os perdidos, fôssemos alcançados. E agora nós fomos enviados para também derramar o mesmo amor que foi derramado sobre nós, e para dar a nossa vida para que o mundo seja alcançado, assim como Cristo deu a sua vida por amor a nós. Em Romanos 12, Paulo diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Tá? Nós não devemos olhar para esse mundo e achar que está tudo normal assim do jeito que está. Nós não podemos olhar para esse mundo e achar que está tudo bem assim, que já era, nós não temos o que fazer com relação a isso. Não, mas fala que nós temos que ter a nossa mente renovada. A palavra é metanoia, é termos a nossa mente mudada, transformada, porque quando isso acontece, nós começamos a experimentar a mesma vontade que Deus tem. A vontade que Deus tem para o mundo, que é boa, perfeita e agradável. É termos a mente dele. Quando nós temos a mente dele, nós vemos como ele vê, nós amamos como ele ama, nós nos importamos como ele se importa. E perceba que é experimentar a vontade, não é simplesmente cumprir a vontade. Porque evangelho não tem a ver com cumprir regras. Evangelho é um novo nascimento, é uma nova vida. Nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza dele, o Espírito, o mesmo Espírito que habitava em Jesus vem habitar em nós. Então nós experimentamos a mesma vontade, nós temos a mesma vontade, nós somos movidos pelo mesmo propósito, nós temos o mesmo desejo, o mesmo ímpeto. Assim como para Jesus nada mais importava
além de nós, além de revelar o amor do Pai a nós, quando nós temos a mente dele, nada mais nos importa, a não ser alcançar aquele que ainda não conhece o Pai que tem, aquele que ainda não experimenta, ainda não vive com o amor do Pai. Quando nós temos a mente de Cristo, nós experimentamos a mesma vontade que ele tem, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em 2 Coríntios 5,19 diz: agora Cristo reconciliou o mundo com Deus e nos deu essa mesma mensagem, esse mesmo evangelho da reconciliação. Então Cristo veio para nos reconciliar com Deus, ele reconciliou o mundo com Deus e nos deu a mesma missão de continuarmos fazendo o que ele fez, de continuarmos amando como ele nos amou, de continuarmos revelando o Pai, assim como ele revelou o Pai a nós. Deus ama o mundo, e quando nós somos como ele é, nós também amamos o mundo, nós também nos importamos com o mundo. O mundo deixa de ser aquele lugar perdido, caído, do qual nós queremos nos afastar. Ele começa a ser o nosso campo, o lugar para onde nós vamos, para alcançar aquele que ainda não conhece o Pai que tem. E apesar de todo o nosso amor pelo perdido, né, e desse amor pelo perdido abranger todo mundo, é claro que a humanidade é, sem dúvida, de longe, a parte mais importante de toda a criação. Jesus é o padrão perfeito para a humanidade, ok? Jesus é o padrão perfeito dos filhos. O propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos e todos eles semelhantes a Jesus. Jesus é o padrão perfeito para a humanidade. E Jesus é o modelo, ele é o padrão. O amor de Jesus, sua compaixão, sua generosidade, sua gentileza, sua abnegação, esse é o modelo para nós. É amarmos da mesma forma como Jesus ama, é termos compaixão da mesma forma como Jesus tem. Tanto que Jesus falou o seguinte: amem uns aos outros como eu amei vocês. E olhando para Jesus, tá? Olha para Jesus. E depois você olha em contraste para a humanidade. Né? Quando nós olhamos para Jesus, então nós olhamos contrastando a humanidade, fica fácil perceber o quanto nós estamos perdidos, o quanto nós estamos arruinados, como nossa natureza foi deformada. Todos nós fomos criados para sermos iguais a Jesus, como ele era enquanto homem. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus em nosso espírito e então revelar o amor dele através do nosso corpo e da nossa alma. Mas o pecado, ele distorceu essa nossa natureza original. Nós ficamos perdidos. A humanidade se virou contra Deus, a humanidade se rebelou contra a vontade de Deus, e o resultado disso foi a morte. Nós nos viramos contra Deus e então nós morremos. O pecado cegou a humanidade de tal maneira que nos levou a achar que nós podemos vencer a morte com a nossa própria força, que nós conseguimos derrotar o pecado nós mesmos, que nós somos capazes de nos santificar, de nos purificar, de nos salvar. Mas preste atenção numa coisa: Jesus é e sempre foi o plano perfeito do Pai. Nós só somos feitos filhos de Deus como Jesus por causa do próprio Jesus, através de Jesus e para Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o modelo, ele é o plano, ele é a execução do plano de Deus. Não tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com o sacrifício de Jesus. Não é pelo nosso suor, é pelo sangue purificador que ele derramou na cruz. E sabe por que o plano de Deus só pode ser cumprido através de Jesus? Efésios 1 fala que é porque isso louva a sua graça gloriosa. Através de Jesus o perdido foi encontrado, o morto reviveu, através de Jesus o escravo foi feito livre, e nós que antes éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, agora nós fomos reconciliados, nós somos filhos amados de Deus. Deus é nosso Pai e Ele nos ama para sempre por causa de Jesus. Então, se nós quisermos alcançar o perdido, nós precisamos nos identificar com sua dor, assim como Jesus fez. Em Filipenses 2, do versículo 5 a 8, diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano.
Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi ungido, foi capacitado pelo Espírito Santo para evangelizar os aflitos. E ele fez isso se importando, se envolvendo, se relacionando. E nós temos a mesma unção que estava sobre Jesus, porque nós recebemos o mesmo Espírito que movia Jesus sobre essa terra. E quando nós recebemos essa mesma unção, nós também recebemos o mesmo propósito para essa unção. Essa unção tem um propósito, é uma capacitação com um fim, com um objetivo. E nós recebemos a unção e também o propósito. Deus nos enviou ao mundo para alcançar o mundo com misericórdia, com amor, com graça, com compaixão. E em João 14, Jesus falou o seguinte: eu vou voltar para o Pai, mas Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai ensinar a vocês todas as coisas e vai capacitar vocês a fazer as mesmas coisas que eu tenho feito e coisas ainda maiores. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que movia Jesus enquanto homem, hoje habita em nós. É Ele quem nos move, é Ele quem nos capacita. E por que o Espírito Santo foi derramado sobre nós? Nós falamos na aula anterior que tudo que Deus faz sobre a terra é para cumprir o seu propósito, o propósito de ter muitos filhos, de reunir os seus filhos sobre a terra. E quando nós fomos cheios do Espírito Santo, foi também para cumprirmos esse propósito, de reunirmos os filhos de Deus sobre essa terra. E isso inclui os órfãos, isso inclui os idosos, isso inclui os sem teto, os famintos, porque de graça nós recebemos, então de graça nós damos. Nós somos como Jesus, para amar como Ele ama. Nós somos como Jesus, para revelar o Pai, assim como Jesus nos revelou o Pai. Eu quero ler com você um texto que está em Efésios capítulo 1, ok? Vamos ler a partir do versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Perceba que diz que Deus já nos abençoou através de Jesus. E mesmo antes de criar o mundo, versículo 4, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, antes de Deus criar o mundo, Ele já nos amava. Ele já nos via da mesma forma como Ele vê Jesus, santos e sem culpa diante dele. Versículo 5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Então, Deus decidiu, desde a eternidade, Ele decidiu que nós seríamos seus filhos, Ele decidiu que Ele reuniria esses filhos, e que isso seria feito unicamente, exclusivamente, totalmente, absolutamente, através de Jesus, porque isso louva a sua graça gloriosa. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Perceba, Deus poderia nos livrar do pecado de qualquer maneira, Ele é Deus, mas Ele decidiu fazer com o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o sangue do seu Filho Jesus. E Ele então perdoou todos os nossos pecados, generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Quando nós fomos alcançados por Cristo, quando Cristo veio, se fez homem, se entregou por nós, nós recebemos uma nova identidade. Que identidade é essa? Que identidade é essa? Nós fomos feitos filhos de Deus. É uma nova identidade. Nós éramos criaturas, fomos feitos filhos. E junto com essa identidade, nós recebemos uma herança. Tudo que é de Cristo passa a ser nosso. Em Romanos 8 fala que nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E faz parte dessa herança que nós temos toda a sabedoria, todo o entendimento. Por que Deus nos deu tudo isso? Para o cumprimento do seu propósito. Para ter os seus filhos reunidos, para alcançar o perdido, para revelar o seu amor.
Ele comprou a nossa vida, a nossa salvação, o nosso perdão com o sangue de Jesus. Ele deu o seu Filho. E então Ele também nos fez filhos à semelhança de Jesus, para que possamos amar com o mesmo amor que nós primeiro recebemos. Interessante que nós só temos esse amor para amar porque nós primeiro recebemos. Em 1 João 4 fala, nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. E esse amor verdadeiro é o que lança fora todo o medo. É o amor que nós recebemos de Deus, que nos leva à frente, que nos impulsiona, que nos conduz em direção ao perdido. Quando nós falamos isso ainda agora, quando nós ainda fedíamos a pecado, Deus enviou Jesus por amor a nós, porque Ele é movido por amor e por propósito. E agora, quando nós temos a mesma identidade que Cristo, a mesma mente que Cristo, nós experimentamos a mesma vontade que Ele, e nós somos também movidos por amor e por propósito. Assim como Cristo veio nos encontrar quando estávamos perdidos, nós vamos em direção aos perdidos. Isso é Evangelho, isso é evangelismo, é Deus em nós para o próximo, é a vida de Cristo em nós por amor ao próximo. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero abençoar a sua vida para que tudo isso que nós estamos falando aqui não seja a teoria, ok? Nós falamos, na primeira aula, nós falamos sobre isso, que existe muita coisa sendo dita sobre evangelismo, muitos congressos, muitos livros lançados, mas eu quero muito que a gente vá além disso, além dos métodos, além da teoria, porque o propósito de Deus é que Cristo seja a nossa vida, porque é assim que o mundo é alcançado. Então a minha oração nesse momento é para que o Evangelho não seja uma teoria, é que esse curso, esse estudo não seja mais uma teoria, mas que seja a base para uma prática. Amém? Eu quero te convidar para orarmos juntos agora. Pai, obrigado pelo seu amor eterno e infinito, pelo seu amor imutável, pelo seu amor incondicional. Nós nem havíamos nascido, você já nos amava. Antes da criação do mundo, você já pensava em nós e já nos via com esse amor lindo que você tem. E eu abençoo agora cada um com esse mesmo amor, o amor que nos foi disponibilizado através da cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo. E que essa identidade nos seja percebida, essa identidade que já é nossa, que nós já temos por causa de Jesus, que ela seja percebida, que nós possamos crer, nós possamos nos ver como você nos vê, porque você sempre nos viu da mesma maneira como você vê Jesus, santos e irrepreensíveis. Você sempre nos viu como filhos amados. Nos ajude a nos vermos como filhos amados que somos. Que a nossa identidade, nossa verdadeira identidade seja restaurada. E junto com isso, o nosso propósito. Que o nosso propósito seja de reunirmos os seus filhos sobre essa terra, através do amor, da graça e da misericórdia que nós recebemos de você. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.